Então, antes de conhecer Jesus, né, quem eu era. Hoje eu sei quem eu era, mas Sim. naquela época eu realmente não sabia quem eu era. Realmente perdidona, né? E eu era uma jovem, porque eu fui conhecer Jesus em 2013. Eu tinha 18 anos. E até os meus 18 anos, eu realmente não sabia quem era. Eu era quem me diziam quem eu era. Sim. Que eu era, né? E eu era uma jovem, assim, muito revoltada, porque eu me criei em um lar de pai e mãe separados, onde tinha muita briga por causa da bebida alcoólica. Meu pai era alcoólatra, e aí eu via a briga deles dois, e aí acho que eu cresci até meus 18 anos muito revoltada. Então eu era uma jovem que, dentro da turma que eu convivia, eu era muito revoltada, eu era muito brigona, né? E a minha mãe, em seguida, recebia reclamações minhas na escola por causa de brigas. E eu era aquela... de brigar muito? E eu era muito daquela, assim, tipo, eu não levo desaforo para casa, então eu resolvo aqui agora, né? E era tudo na força do braço. E eu me feri muito sendo assim, né? Eu lembro que quando eu era jovem, eu era, como se diz, a boba da corte. Eu resolvo tudo na força, e o pessoal aqui acha bonito, né? Sim. A galera jovem acha muito bonito isso, então é isso que eu vou fazer. Eu era conforme o vento levava, e assim eu era antes de conhecer Jesus. Inclusive, antes de conhecer Jesus, nós se conhecemos, eu e o Mozo, muito jovens, muito imaturos, e por conta da imaturidade nos ferimos muito, né? Mas depois que conhecemos Jesus, conseguimos amadurecer juntos também nessa caminhada. E antes de conhecer Jesus, né, por ser uma jovem revoltada, tudo era na força do braço, né? Eu lembro que eu também não acreditava em relacionamento, em casamento. Mas justamente por causa dos relacionamentos dos seus pais. Exatamente, justamente por causa disso, né, pela minha base que eu tinha, estrutura familiar, de ver isso, né, que o meu pai era um homem muito mulherengo, e ele traía minha mãe. Então eu me criei, cresci até meus 18 anos, tipo, desacreditando de casamento, de família, né? E essa era a Verônica antes de conhecer Jesus. Mas e nesse processo todo, assim, antes de conhecer Jesus, você entrou para um caminho de drogas, alguma coisa assim? Eu não cheguei a viver assim, tipo, chegar em drogas mais pesadas, mas no meio da turma que eu vivia, o pessoal fumava maconha, e eu cheguei a experimentar a maconha. Não dei continuidade, mas Sim. Eu cheguei a experimentar. E ainda hoje eu digo para minha mãe, assim, depois que conheci Jesus, eu digo: mãe, obrigada, porque muitas das vezes as minhas amigas iam para minha casa se vestir, se arrumar para ir para as festas, e eu chorava muito, chegava a ficar com o olho inchado, com muita raiva, mas a minha mãe não deixava eu sair. E eu digo: mãe, valeu, porque eu só não fui mais fundo, não me perdi ainda mais, né, porque tu foi firme comigo.